você pode esperar do seu adversário? Você não pode esperar a comunhão de ideias, né? E sim a anteposição de ideias. A repressão foi uma consequência, porque você sabe que eles foram petulantes, né? No dia 25 de agosto de 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, há pouco mais de 8 meses no poder, renuncia. Jânio manteve uma política internacional independente, mas a oposição não gostou da aproximação do Brasil com os países comunistas. Em 61, o Jango está na China, né? Cumprindo um projeto do Jânio Quadros de criar novos mercados para a economia brasileira. Com a renúncia de Jânio, assumiria a presidência do país o seu vice, o gaúcho João Goulart, o Jango. Mas ele era considerado populista e sindicalista. Recomeça a resistência militar pela posse de Jango. Desordem. Você não tem mais polícia na rua, você não tem mais brigada, você não tem mais exército. Você entrar num regime de anarquia é perigosíssimo. No Rio Grande do Sul, opondo-se ao golpe militar, o governador Leonel Brizola lançou a campanha da legalidade, divulgando para todo o país, através de transmissões de rádio, a luta pelo cumprimento da Constituição para legitimar a posse de João Goulart. A população gaúcha mobiliza-se a favor de Jango e Brizola. A luta civil foi sustentada por uma cadeia de rádio. Era a cadeia da legalidade que foi se formando e que passou a funcionar com esse nome. E eu decidi emprestar a minha voz à causa cívica, em defesa da Constituição. Não era em defesa do João Goulart. E eu disse ali no rádio, olha, a situação é tensa, pode se desencadear a qualquer momento. Agora, o primeiro tiro não será nosso. Nós estamos defendendo a legalidade, a paz, a ordem, a esperança e os direitos do povo brasileiro. Primeiro tiro não será nosso. Agora, o segundo, povo gaúcho, eles podem ter certeza que será nosso. Não só o segundo, mas o terceiro, o quarto. Quantos tiros nós pudemos dar contra eles? Temendo um confronto armado, o Congresso Nacional instaurou um regime parlamentarista no Brasil, permitindo que Jango assumisse a presidência, mas com poucos poderes. Jango quis implantar reformas de base, o que fez com que a oposição militar e conservadora ao seu governo crescesse. O início da Revolução tem que ser lembrado que foi apoiado pela classe média brasileira. Houve a famosa Marcha com Deus pela Liberdade, no Rio de Janeiro, em São Paulo, reunindo milhares de mães, donas de casa. Jango acabou sendo deposto pelo Exército na madrugada do dia 31 de março de 1964. Em Porto Alegre, para evitar que a campanha da legalidade se repetisse, os tanques de guerra ocuparam algumas ruas da cidade. Mas nós tivemos que tomar o poder, porque o poder estava vago. A Revolução de 64, para mim, ela foi uma contra-revolução. É que o país estava no caos. E houve uma movimentação de todo o Brasil. Então, a Revolução foi para defender a democracia. Lamentavelmente, houve, por parte de algumas áreas das Forças Armadas, um endurecimento e medidas que não eram necessárias. Com o afastamento de Jango, Ranieri Mazzilli foi escolhido como presidente interino. Mas era uma junta composta por militares, o Comando Supremo da Revolução, quem comandava e pensava no futuro do país. O gaúcho Arthur da Costa e Silva era o seu líder, e em 9 de abril de 1964, ele promulga o AI-1, o primeiro de uma série de atos institucionais. Os militares possuíam um projeto novo, diferente, distinto de quarteladas ou golpes militares anteriores. Um projeto que pensava o país de uma forma autoritária, pensava o país de uma forma onde o Estado, de maneira autoritária, cumpriria também um papel desenvolvimentista. Os militares tiveram que fazer política, aprender a fazer política, né? Porque nós não fomos preparados para governar país nenhum. Militar não é para governar. Militar é para
no combate, dispor as suas forças armadas de tal maneira, estrategicamente, que vença a batalha. O AI-1 promoveu a cassação de políticos, civis e professores. A União Nacional de Estudantes e vários sindicatos foram fechados. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de uma só vez, 17 professores foram expurgados. A Assembleia Legislativa Gaúcha teve um grande número de deputados do PTB cassados. O objetivo das organizações armadas brasileiras, todas, era formar o foco guerrilheiro. 90% das organizações armadas brasileiras pretendiam fazer um foco no campo que, segundo a teoria guevarista, através desse foco, se formaria um exército revolucionário que teria condições de cercar as cidades e conquistar o poder. Para a maioria dos cidadãos, a maioria das pessoas, provavelmente o regime ditatorial não fez muita diferença. Em 11 de abril de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi designado presidente provisório do Brasil. Ele vem para dar ordem na casa. Olha o socialismo, olha o comunismo, os comunistas na rua, olha as reformas de base sendo aprovadas, olha a UNE, ordem na casa e devolvemos o país novamente à democracia. Em 1965, ele assina o AI-2. Com o ato, ele decretou a extinção dos partidos políticos, criando a Arena e o MDB. Manter um Congresso aberto e partidos consentidos, de fato, liquidava com uma estrutura partidária que nascera 20 anos antes e que estava dando os primeiros passos, cumpria o seu papel de um início de democratização no Brasil. Em 1966 veio o ato institucional número 3. O AI-3 estabeleceu eleições indiretas para o governo dos estados. No dia 15 de março de 1967, Costa e Silva foi designado presidente do Brasil. Então eu acho que o Rio Grande foi o estado que no período da Revolução de 64 houve maior tranquilidade e os governadores se esforçaram todos para conciliar aquele momento de governos autoritários com o maior espaço de liberdade possível. No dia 13 de dezembro de 1968, o governo Costa e Silva editou o mais polêmico dos atos institucionais, o AI-5. O AI-5 ficou em vigor no Brasil por 11 anos. Durante sua existência, o ato produziria mais cassações e prisões de adversários ao regime. Se a liberdade do cidadão for preservada, o resto tudo se resolve. Houve repressão. Agora, você sabe que cada um reage como manda a sua consciência. Eu fui chefe de polícia desse estado e nunca pratiquei a tortura. E nunca deixei praticar a tortura. Eu fui preso já no governo Geisel, sob a acusação de estar organizando o Partido Comunista e recebendo dinheiro da União Soviética via Argentina. Tive uma parte no DOI-CODE, tive em 2 quartéis, e nos quartéis eu não posso dizer que fui maltratado. Em Porto Alegre, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, o Julinho, possuía o seu grêmio estudantil, formado por jovens que começavam a participar ativamente de ações políticas contra o regime militar. Em 1967, muitos alunos do Julinho são expulsos e o seu grêmio é fechado. Em agosto de 1968, uma manifestação de estudantes na Praça da Matriz, em Porto Alegre, a tropa de choque da brigada investiu contra os manifestantes. As portas da Catedral Metropolitana foram abertas, permitindo aos estudantes que se refugiassem no interior da igreja. É aquelas coisas, né? Uma parte da população se revolta, a outra parte não dá bola. As Forças Armadas, elas não representam uma elite, elas representam uma reserva moral e muito séria. A partir de 25 de outubro de 1969, outro gaúcho assume a presidência da República, o general Emílio Garrastazu Médici. As eleições diretas previstas para 1974 foram suspensas. O Brasil, economicamente, cresce, sim. São os famosos anos do milagre, de 68 a 73. Inflação baixa, altos índices do PIB, do Produto Interno Bruto, com crescimento de 11% ao ano. Com Médici, os brasileiros vivem 2 momentos de euforia: a conquista do tricampeonato de futebol no México e o início de um curto período de crescimento econômico, o milagre econômico.
68 até 73, 74, foi o período, sem dúvida, o período mais duro do regime militar. E nós tivemos a sorte de termos uma inflação contida, né? Temos um desenvolvimento notável. Porque foi quando se expandiu a máquina pública no Brasil, se fez obras de construção civil, por exemplo. Depois do período dos militares, não houve mais grande investimento em obras públicas no Brasil. Eu participei de um grupo chamado VAR Palmares, que era um grupo de jovens que queria fazer a revolução no Brasil. Acho que era contra a ditadura, lutava pelo estabelecimento da democracia e também queria construir o socialismo no Brasil. A nossa ideia era fazer guerrilha e, através de guerrilha, enfrentar a ditadura. Essa era a concepção que se tinha na época. No Rio Grande do Sul, a ação da guerrilha urbana em atos de resistência armada contra o regime militar foi pequena. O fato de maior repercussão foi uma tentativa de sequestro do cônsul norte-americano Curtis Cutter em 1970. A ação fundamentalmente era para que se trocasse o cônsul por presos que tinham sido presos e que estavam sendo torturados. Foi uma tentativa que acabou redundando num fracasso, infelizmente, e isso também ocasionou um aumento considerável do processo de tortura. Eu e mais um grupo de companheiros, inclusive fomos para Cuba, fizemos treinamento de guerrilha, voltamos para o Brasil. No Rio Grande do Sul se formaram grupos que buscavam se opor, através da luta armada, ao golpe militar. Acho que a opção pela guerrilha, pela resistência armada, se deveu a se opor a uma outra violência. É necessário dizer que não se lutava por uma democracia, né, pensando numa democracia liberal, com eleições, né. Todos esses grupos, né, eles tinham como objetivo a construção de uma sociedade socialista. No DOPS havia dois tipos de investigadores e torturadores. Haviam aqueles que faziam o seu serviço de forma absolutamente profissional, se é que pode-se usar esse termo, e haviam outros que eram verdadeiros psicopatas, quase doidos.